Pessoal, já vou começar, só um instantinho. Mas é complicado agradar todo mundo. Não, tem como não. Jesus não agrada a todo mundo, mas eu acho que a gente esqueceu não. Alô, alô. Alô, alô, alô. Então vamos. Galera, boa noite, bem-vindos de novo. Mais uma aula de História do Brasil, professor Clécio. Vou acompanhar vocês. Nós já estamos chegando perto, cara, do final do nosso conteúdo. Depois nós vamos ter um período aí de revisão, de execução de alguns exercícios, tá? Lembrando que eu ainda tenho que passar para vocês uma série de anexos, que eu não passei mesmo, porque o combinado meu é passar próximo ao final do curso. A última coisa que eu vou passar para vocês é aquele arquivo com todas as questões que nós fizemos aqui em sala de aula, para vocês fazerem em casa, mas eu vou explicar direitinho como é que isso vai ser, tá bom? Então relaxa, e só aviso para quem está desesperado, no caso de história, nós estamos com conteúdo extremamente folgado. Então, como para vocês terem ideia, pelo foco de vocês, a matéria de vocês termina em regime militar, que é o que eu tô. Não vai acabar hoje, claro. Mas aí em mais 2 aulas, mais ou menos, aqui 3 no máximo, eu encerro isso aqui. E a prova de vocês é lá em outubro, se o nosso Senhor Jesus não voltar antes. Beleza? Beleza, não, tá tranquilo. Então, gente, nós vamos começar aqui. Eu estava na aula passada no governo militar, nós entramos no governo militar. Inclusive, gente, eu já até conversei com o Marcos, eu vou pegar umas outras questões fora a parte sobre esse assunto aqui para passar para vocês. Por quê? Quem está comigo desde o início do curso está vendo que eu sempre passo as questões quando termina o assunto. Acabou Vargas? Vamos responder as questões de Vargas. Acabou Juscelino? Vamos responder as questões de Juscelino. E eu só estou respondendo com vocês, até o presente momento, só questões da prova CHQO. Não coloquei questão de vestibular, de outro concurso, nada. O que vocês vão fazer para isso, tem que saber isso. Estou fazendo tudo. Nesse caso aqui, por que eu falei hoje com o Marcão? Eu vou pegar, quando terminar essa matéria, eu vou pegar questões de outro. Porque vocês devem ter reparado que o edital mudou, né, desde o ano passado. E esse assunto aqui entrou, que não estava antes. Então você não tem questão desse assunto aqui. Na verdade, caiu uma questãozinha só. Você praticamente não tem questão desse assunto do concurso de vocês, porque esse assunto é novo. Não caiu, nem a gente sabe direito o que vai cobrar. Tem que esperar, tá? E vamos simbora! Gente, aula passada, nós começamos o governo militar, me corrija aí, pequeno Darlan e o restante. Eu parei no Castelo Branco. Só o Castelo Branco que eu falei. Tá, beleza. Então eu parei no nosso glorioso Castelo Branco, que foi o primeiro presidente do governo militar. Vou passar, Jefferson, essa linha do tempo eu vou dar. Vou dar ela direitinho com as explicações, tá? Relaxa que isso aí vai. Então, gente, como é que funciona? O Castelo Branco, rapidinho aqui para começar. Na verdade, hoje, não sei se alguém falou aí,
agora é que começa a bagunça mesmo. Antes, só falar uma coisinha que eu acho que eu falei na aula passada, se falei, vou repetir aqui. Gente, vocês estão fazendo prova para o Exército, para a instituição militar. Então, esse assunto aqui, ele é um tanto quanto delicado em alguns aspectos, tá? Então, como é novo, a gente não sabe o que vai cobrar. Mas, nunca que o Exército vá pôr alguma questão que de alguma forma venha manchar a instituição. Então, tem certos assuntos aqui que eu até pulo, gente, porque... Clécio, você vai falar de morte, tortura, prisão? Óbvio que não, que você está fazendo prova para isso. E aí, gente, dá uma ênfase maior nos pontos positivos, aquilo que é legal. Isso o Exército vai falar, que é para exaltar a própria instituição, tá? Por que eu estou falando isso? Por um motivo simples. O Castelo Branco, quando ele assumiu a presidência eleito indiretamente, tá no teu caderno, né? Pelo AI1. Ele assumiu com o intuito de ficar até 65 só. Ele assumiu em 64 e ficar até 65. Por quê? Porque é quando terminava o mandato de Jânio Quadros. Só que fizeram uma alteração na lei e esticaram o governo do Castelo Branco até 67. Por quê, Clécio? Castelo Branco entrou no poder, o objetivo é conter uma possível revolução socialista ou comunista no Brasil. Falavam que em 65 ainda não deu tempo, ele tinha algumas coisas para fazer para manter isso, então estenderam até 67. Tá? Até aí tudo bem. Agora é que começa a baixaria, como o Adnilson está falando. Por quê? Muita gente que apoiava o governo militar vai retirar o apoio a partir de agora. Ah, porque Costa e Silva é carne de pescoço? Não. É por um motivo simples, rápido. Muitos acreditavam que o que aconteceu e o que ia ter era uma intervenção militar, não um governo militar. Qual é a diferença? Intervenção é algo curto, provisório, temporário. Então o que imaginaram? O Exército vai entrar no Exército para evitar o comunismo, que a maior parte do Brasil não queria o comunismo mesmo, e vai sair e devolver o poder para os civis. Era o que se imaginava. Quando, final de 67, teve uma eleição indireta, aqui tu já sabe que é eleição, né, Dalan, que eu coloquei na aula passada aqui. Indireta. Todos os presidentes militares é eleição indireta, tá, gente? O Congresso que vota. Então, cuidado com aqueles peguinhas que eles colocaram lá. Não teve eleição para presidente. Teve, todos, tá? Assim como o Congresso ficou fechado a maior parte do tempo. Se a eleição é indireta, meu pai, quem está votando é o Congresso. Como é que ele vai votar se está fechado? Ele foi fechado, mas sempre abria. Quando Castelo Branco saiu, fizeram uma nova eleição e Costa e Silva, general Arthur Costa e Silva, foi eleito, muitos falaram, ô, peraí. Então não é temporário, não? Ué, então os militares vão ficar muito tempo? Aí que muitos retiraram o apoio, porque entraram numa assim, eu não quero o comunismo. Mas o governo militar eu também não quero, não. Nessa entra Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek apoiou o governo militar. Inclusive, ele que convenceu o Congresso a votar no Humberto Castelo Branco. Juscelino foi exilado. Carlos Lacerda. Porra, isso é um troço que Carlos Lacerda não é comunista. Ele apoiou o governo militar. Carlos Lacerda foi exilado. Ou seja, é a galera que no início estava apoiando, mas quando entra Costa e Silva, retira o apoio por entender que vai ter uma continuidade do governo militar. E imaginavam que ia ter apenas uma intervenção. A própria, isso aqui é só um comentário rápido, se escrever não. A própria Igreja Católica, ainda bem que na tua prova não vai cair isso, mas a própria Igreja Católica é um troço complicado, perguntar se ela foi contra ou a favor, porque no início ela foi a favor. Está no seu caderno lá atrás uma tal de Marcha da Família com Deus pela Liberdade. A igreja estava ali, contra João Goulart, a favor dos militares. Você vai ver aqui que a igreja, boa parte da igreja, já se posiciona contra o governo militar, quando vem Costa e Silva. Então, para eu começar com a Silva, ele já começa ruim, porque muita gente retira o apoio agora, percebendo que vai ter uma continuidade. Prova disso, junho de 68, rola a primeira baixaria grande, Adnilson. Lá no Rio de Janeiro ocorre uma manifestação chamada Passeata dos 100 mil, com aproximadamente 100 mil pessoas, óbvio. O que foi essa Passeata dos 100 mil? Foi a primeira manifestação grande contra o governo militar. 100 mil pessoas saíram na rua pedindo o fim do governo militar. Se você na internet digitar lá, Passeata 100 mil, Google, e colocar imagens, tu vai ver uma série de fotos, é nessa passeata que várias pessoas que até hoje
tão vivos, artistas, estavam ali. Gilberto Gil, Chico Buarque, Clarice Lispector, Oscar Niemeyer, Paulo Otran, essa galera toda está nessa passeata, pedindo o fim do governo militar. Pausa, pelo amor de Deus, já caiu em prova de concurso. Não me confunda a passeata dos 100 mil com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. São manifestações exatamente opostas. Marcha da Família lá no governo João Goulart é a favor dos militares. Passeata dos 100 mil contra os militares. Cuidado para não confundir. Tá, 100 mil pessoas reclamando. Posso piorar a situação? Posso. Só um parênteses. Essa passeata aqui, por incrível que pareça, por ser no governo militar, você deve imaginar, ih, Clécio, o exército foi lá, matou todo mundo para cadeia. Pior que não. Ela foi pacífica, não teve repressão do governo, não. Foi até o final, onde queria, fizeram os protestos, faixa, tal, acabou e a galera foi para casa. Teve pancadaria aqui não, por incrível que pareça. Só que passado isso, em setembro de 68, aí rolou uma baixaria maior. O deputado Márcio Moreira está no seu caderno aí que existia um partido chamado MDB, que era de oposição. Uma oposição mais ou menos, porque não pode externar muito, mas era oposição. Está no teu caderno aí, legalizado. O deputado do MDB, Márcio Moreira, dia 6 de setembro de 68, fez um discurso no Congresso, 6 de setembro, pedindo para a população, conclamando a população toda, a boicotar o desfile de 7 de setembro. 7 de setembro, normal, da independência do Brasil. Todo ano tem desfile de 7 de setembro. E é o desfile que o Exército... Hoje eu acho que nem tanto. Mas principalmente nessa época onde o Exército aparece, se mostra e tudo mais. Ele estava pedindo que o povo não comparecesse ao desfile, que boicotasse, que ninguém fosse à rua como sinal de protesto. Isso deixou o Costa e Silva louco da vida. Falou, como é que é? Esse cara tá chamando o povo para não assistir o 7 de setembro para boicotar? Quiseram prender ele ali no Congresso mesmo. Quando ele estava fazendo o discurso, quiseram prender. Aí o Márcio Moreira falou, pode me prender aqui não. Eu tenho imunidade parlamentar. Não posso ser preso aqui no Congresso. A galera ficou louca. Gente, o que eu vou falar agora é efeito cascata. Uma coisa levou a isso, isso levou a isso, isso levou a isso. Vai ser assim, tá? A soma dessas duas coisas, a primeira passeata grande contra o governo militar e um parlamentar fazendo um discurso abertamente chamando a população para ir contra o governo militar, essas duas atitudes vai desencadear numa atitude do governo mais enérgica. Então isso aqui, AI-5, que eu vou explicar ainda, foi resultado disso aqui. Beleza? Por quê, Clécio? O AI-5, que eu ainda vou explicar, é o governo enrijecendo ainda mais o sistema. Sim, Robson. Haviam pessoas da Igreja Católica, inclusive, Robson, essa é a parte curiosa e complicada, tá, Robson? Mas eu não acredito que isso vai cair na tua prova, não. Se você olhar a Marcha da Família com Deus, que era contra João Goulart, a favor dos militares, tinha membros da Igreja Católica? Tinha. E se você olhar a passeata dos 100 mil, tinha membros da Igreja Católica? Tinha. Aí você fala, porra, então a Igreja Católica é bipolar, Clécio. Uma hora ela apoia um, outra hora apoia o outro. Então, vamos lá. E o que foi AI-5? Então, gente, por que o Costa e Silva resolve arrochar mais? Porque ele fala o seguinte, essa é a visão dos militares, tá? Oficialmente. Se eu não fizer nada, amanhã vai ter passeata dos 200 mil, dos 300 mil, amanhã vai ter deputado, senador falando uma coisa, eu tenho que enrijecer. Então, em dezembro de 1968, foi criado um novo ato institucional, que é o AI-5, é o famoso AI-5, que todo mundo conhece. O que dizia o AI-1, 2, 3 e 4? Ninguém sabe, mas AI-5 todo mundo conhece. Eu vou escrever aqui para vocês, mas posso dar a minha opinião? Você tem que escrever no caderno. Pode. 95% de chance de que isso não esteja na prova. Óbvio que não, mas vamos falar. Por que não? Porque é uma parte que pode manchar a instituição do Exército. O que dizia o AI-5? Primeira coisa, mais importante do AI-5, que já estava na Constituição, só veio confirmar isso. Centralização do poder no executivo, na figura do presidente. Lembrando, gente, que o presidente está no executivo. O presidente, ele já está acima do legislativo, porque ele pode caçar mandatos, exilar, e ele está acima do judiciário, porque o AI-2 falava que tribunais militares podem julgar crimes civis. Então agora, além de centralizar o poder no executivo, ele faz isso aqui.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui, gente, que eu sou ignorante disso. Dentro do exército, vocês militares, tem habeas corpus para vocês também? Não. Não sei se tem. Acho que não tem não, né? Deixa eu explicar aqui o que é habeas corpus, depois vocês falam, que eu não sei se no regimento militar permite isso. Habeas corpus, que acabou, fim do habeas corpus, tá, Cleber? Eu não sei nem o que é habeas corpus, então deixa eu explicar. Habeas corpus, gente, é um documento que Deus queira nenhum de vocês precise, que basicamente é o seguinte, quando você vai preso por um troço qualquer, normalmente o teu advogado vai lá e entra com um documento chamado habeas corpus. O que esse documento garante? Garante que você tem que ser julgado para ser preso. O habeas corpus garante que você aguarde o julgamento em liberdade. Na prática, sabe o que significa habeas corpus? O que, Clécio? É um documento que diz que você só pode ser preso depois que provar que você é o culpado. Ou seja, depois que tiver um julgamento, você foi julgado, considerado culpado, aí tu pode ser preso. Antes disso, não. Então o habeas corpus é o que garante a tua liberdade até você ser julgado, até provarem que você é o culpado. O Denis está falando aqui que para prisão disciplinar não tem não. Ou seja, uma vez acusado, ferrou, né? Tá lascado mesmo. Pois é, o que o AI-5 fez? Acabou. Não tem mais isso. Clécio, na prática isso quer dizer o quê? Se alguém for suspeito de alguma coisa, ela já pode ser presa direto. Não, pera aí, mas eu vou entrar com o habeas corpus para fazer um julgamento. Não, querido. Você já pode aguardar prisão mesmo, preso. Mas a lei não diz, não, tem uma lei nova que diz que agora o AI-5 vai durar até 79. Eu vou chegar lá, Robson, que é o Geisel que vai acabar com tudo. Tem uma lei nova agora falando que você não tem direito mais entrar com isso. Então você vai ter um julgamento, mas vai esperar o julgamento lá na cadeia. E lá muita coisa pode acontecer. E sem contar que tem um detalhezinho. Tá, eu vou ser preso, mas um dia vão me julgar. Não esqueça que o AI-2 fala que tribunais militares podem julgar crimes civis. Então, professor, eu sou um estudante, participei de uma manifestação contra o regime militar. Me prenderam porque falaram que eu atirei numa pessoa, quebrei uma loja, um monte de coisa, mas não fui eu, acho que é mentira. Tu vai ficar preso porque você não tem habeas corpus e lá na frente tu vai ser julgado, pode ser julgado, né, por um tribunal militar. Mas eu não sou militar, eu sou estudante. Não interessa, querido, tem uma lei que falando que pode, os militares agora, o tribunal militar pode julgar crime civil. Lembra que tudo que os militares estão fazendo está dentro da lei. Então, primeiro eu tenho que criar a lei. Então, o AI-5 se tornou mais rígido porque falam que acaba com as garantias individuais. Não dá mais o direito de você recorrer. Forçando a barra, quer dizer que pelo simples fato de você ser suspeito, você já pode ser preso. Pronto. É isso que diz. Então, enrijeceu mais. Gente, já ia esquecendo aqui, tem um item aqui antes. Eu falei que é efeito cascata, né? O fato do Costa e Silva ter sido eleito presidente fez com que as pessoas se revoltassem mais. Quer ser com manifestação, quer ser com discurso quer seja com discurso no Congresso. O fato dessas pessoas se revoltarem fez com que o governo enrijeceu mais, que é o AI-5 acabando com o habeas corpus. O fato de ter feito o AI-5 gerou o item de baixo. O que foi? A partir do AI-5, muitas pessoas que não concordavam com o regime militar começaram a pensar assim, epa, então agora não adianta fazer manifestação, protesto, escrever livro, filme, fazer música com duplo sentido, não. Agora só tem um jeito para quem não concorda com o regime militar, atacar de forma armada. E aí surgem os grupos de guerrilheiros. Foram, Luciano, todos eles vão ser extintos em 79 de janeiro de 79 por Geisel, mas eu não cheguei ainda. Então, já vou te dar uma dica aqui, Luciano, vou dar spoiler da minha própria aula lá na frente, que um aluno no outro curso que eu estava aqui perguntou o seguinte, se algum desses AI-5 estava valendo até hoje. Não. Todos os atos institucionais vão ser extintos antes mesmo do governo militar acabar. Eles vão ser extintos antes. Mas não é hoje, não. Vai ser extinto depois. Calma. Tá. O Robson estava me dando aqui a explicação para vocês no Exército. Que esse habeas corpus aí, ele não entra. Está dando só o exceto aí, se tiver abuso de liberdade, mas em regra, isso aqui não se aplica para vocês, não. É de acordo com... porque como eu disse, gente...
Vocês têm, inclusive na prova de vocês tem a parte de regimento, né, interno mesmo, de legislação militar. É isso mesmo. Obrigado, viu? Obrigado, querido. E o que é guerrilha, Clécio? Guerrilha agora já é uma espécie de revolta armada. Então, peraí, Clécio. Agora que a coisa fica ruim. Você não viu na minha aula de Castelo Branco? Protesto, manifestações, guerrilha. Por isso que eu brinquei aqui, alguém falou, o bicho começa a pegar e no Costa e Silva. Aqui que o caldo começa a entornar. Clécio, guerrilheiro são pessoas que vão contra o governo militar de forma armada? Mas explica como. Armada como? O cara pega um fuzil, vai para frente do quartel e vai dar tiro? Não. Basicamente, os guerrilheiros nessa época aqui, eles agiam de duas formas. Vou falar disso, Leite. Uma forma é através de assalto a bancos. Os guerrilheiros assaltavam banco, mas o que o banco tem a ver com isso, meu Deus do céu? O banco está apoiando o governo militar? Não, eles assaltavam banco para pegar grana e financiar a guerrilha, comprar arma, munição, esse tipo de coisa. Exatamente. E a segunda forma, que é a mais famosa, tanto que eu vou até pintar aqui, ó, é através de sequestro de pessoas ligadas ao governo militar. Como assim, Clés? Então os guerrilheiros pegavam pessoas que de alguma forma tinham alguma ligação com o governo militar e sequestravam. Para quê? Para bater até matar o desgraçado? Até acontecia isso, mas o objetivo nesse não. O objetivo de sequestrar pessoas ligadas ao governo é para poder fazer troca por presos políticos. Então eu, guerrilheiro, vou sequestrar alguém ligado ao governo para exigir que o governo solte fulano, beltrano, ciclano que foram presos. O caso mais famoso que vocês conhecem, que virou filme e tudo, é o sequestro do embaixador norte-americano. Inclusive, o Luciano já falou aqui. E o Reginaldo falou que caiu. Eu vou falar, deixa eu responder o Reginaldo aqui, ele perguntou com o deputado. Ô, Reginaldo, o deputado depois foi preso, tá? Ele está perguntando o que aconteceu com o deputado Márcio Moreira. Márcio Moral o quê? Inclusive é Márcio Moreira o nome do cara. Márcio... Cadê? Coloquei o nome do cara ali errado, gente. Que bom que você falou. Moreira. Bem que eu estou achando estranho esse nome aqui. É Márcio Moreira. Mas esse deputado aqui foi preso depois, tá? Depois ele foi preso, depois das 5. Voltando. Esse sequestro do embaixador norte-americano ficou famoso, que virou filme, porque foi o que deu, abre aspas, certo. O que chama certo? Sequestraram o embaixador dos Estados Unidos, o movimento MR8, Movimento Revolucionário 8 de Outubro, que inclusive participou desse movimento políticos que estão vivos até hoje, mas infelizmente por questão de conveniência eu não posso falar o nome. Assim como assalto a banco, teve um assalto aqui famoso no banco, não lembro se era Bradesco ou Bamerindos, que participou também gente que está na política recentemente, mas não vamos citar nome aqui. O movimento Márcio Moreira Alves, obrigado. O movimento MR8 sequestrou o embaixador americano, e por que eu falei que deu certo? Pediram em troca a liberdade de alguns presos políticos. E houve a troca. Então o embaixador não morreu. Realmente teve a troca, o governo liberou 15 pessoas. Porra, 15, hein? O governo soltou 15 presos políticos e em troca os guerrilheiros devolveram o embaixador norte-americano. Aí você pergunta, Clécio, e por que sequestrou o embaixador norte-americano? Você falou que são pessoas ligadas ao governo. Tinha que sequestrar um general, alguma coisa assim. Por que embaixador norte-americano? Então vamos lá, gente. Desde o início, 64, quando começou o governo militar, os Estados Unidos sempre apoiaram o nosso governo militar. Sempre apoiou. Por quê? Amados, apesar de na sua prova não cair história geral, vocês sabem pelo ano que eu tô na Guerra Fria. E na Guerra Fria, o Brasil optou pelo lado do capitalismo. Né? Então, o argumento que os militares usaram para tomar o poder é para evitar o comunismo aqui no Brasil. E tudo que os Estados Unidos mais queriam é evitar o comunismo. Então, os Estados Unidos, todo momento, apoiou o governo militar brasileiro. Então, eles sequestraram o embaixador porque os Estados Unidos, ainda que indiretamente, está participando disso aqui.
Beleza? Sequestraram, deu certo, o exército soltou 15, que soltou, se não me falha a memória, pegou um avião da FAB e soltou a galera lá em Cuba, que o Brasil falou, solta, mas não solta aqui no Brasil não. Vai pegar essa galera lá em Cuba. Soltou essa galera lá em Cuba, alguns deles estão vivos até hoje, são pessoas famosas que vocês conhecem, mas não interessa o nome, que não vai cair na sua prova o nome de ninguém. Tá? E esses movimentos de guerrilha, gente, eles ocorreram vários. Esse sequestro foi o mais famoso e um que já falaram aqui. Tem o Capitão Lamarca, por exemplo, que era um militar do exército, que abandonou o exército para virar guerrilheiro. E tem o mais famoso, que já escreveram aqui, que foi a guerrilha do Araguaia, próximo ao Rio do Araguaia. O que foi essa guerrilha do Araguaia? É porque os guerrilheiros ali à margem do Rio Araguaia montaram uma espécie de quartel-general de guerrilheiro. Era uma espécie de centro de treinamento de guerrilheiros, que o nosso SNI, o Serviço de Inteligência, descobriu. O exército foi para lá, o pau comeu, gente pra caramba morreu, mataram também muitos militares, porque, gente, é guerra. Guerra não tem esse negócio, quem é mocinho, quem é bandido. Morreu gente dos dois lados. Mas a guerrilha do Araguaia, ela inclusive ficou famosa pelo período que deu. Exatamente, Robson. Só que os anos de chumbo, que são chamados, eles são os anos do Costa e Silva e principalmente, Robson, do Médici, que vai entrar aqui ainda, que eu não entrei ainda, tá? Que é o período mais rígido. Só que, como eu disse, gente, tem certas coisas aqui que não há necessidade. Inclusive, só fazer um comentário aqui meio tosco, mas sei lá, é sempre bom falar o óbvio, né? Se na tua prova cair alguma coisa com a palavra tortura, você vai pôr sempre que o item está errado. Por quê? Mesmo no regime militar, tortura no Brasil sempre foi crime. Então, se aparecer qualquer coisa lá para tentar te enganar, falando que no regime militar teve tortura, tu vai escrever o quê? Teve tortura no regime militar? O que você vai escrever? Não. Você vai colocar como falso. Não teve tortura, não. Isso é proibido por lei e tudo que os militares estão fazendo tem que estar dentro da lei. Então, se você quer expulsar alguém do Brasil, primeiro crie uma lei falando que pode expulsar. Se você quer prender alguém, primeiro crie uma lei falando que vai prender. Se você quer torturar, tem alguma lei que permite tortura? Não. Então, não pode. Tá? Como eu já disse para vocês, passa na prova, depois a gente conversa de outras coisas, mas para fins de prova é isso, tá, gente? São assuntos um pouco mais delicados. E esse aqui é bacana. Então tá, guerrilha ficou tendo vários tempos. Guerrilha ficou ocorrendo não só no Costa e Silva. Guerrilha começa no Costa e Silva, mas fica acontecendo ao longo do governo militar. Vai acontecer com Médici, vai acontecer com Gás, vai ficar acontecendo. Inclusive, só um parênteses, já que eu falei que os Estados Unidos apoiou. Em 31 de março de 64, foi quando os militares tomaram o poder. 31 de março, lá na Baía de Guanabara, tinha um navio de guerra norte-americano. Ele estava atracado lá? Estava. O que ele fez? Nada. Ficou lá um tempo atracado, depois foi embora. Mas era o quê? Uma forma dos Estados Unidos garantir o seguinte, eu sei que os militares vão tomar o poder. Vai que a população, sei lá, reage e os militares não conseguem tomar o poder. Provavelmente. Isso aqui ia virar um Vietnã? Ia. Os Estados Unidos iam intervir militarmente. Ele tinha um navio de guerra preparado. Ninguém nem ficou sabendo, muitos não ficaram sabendo, porque não foi necessário. Ele não fez nada. Chegou aqui, olhou, bacana, deu meia volta e foi embora. E acabou, não deu nada. Mas, por garantia, estava aqui. Vou falar disso, Luciano, quando der aqui. É o milagre econômico que você está falando, Luciano. Eu falo no governo Médici, que é o auge dele, mas já começa aqui, relaxa. Mas eu vou falar dele ainda. Gente, algumas realizações importantes no governo do nosso glorioso Costa e Silva. Uma delas é a criação do Sudeco. Tá? Sudeco, você lembra que no Juscelino teve a Sudene, Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. No Castelo Branco, passou aqui, teve a Sudan, Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia. E agora no Costa e Silva tem a Sudeco, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste. São 3 superintendências, Clécio. Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Você não vê superintendência do Sul e do Sudeste, porque se você lembra a aula do Juscelino lá atrás, essa superintendência, o objetivo é acabar com as diferenças regionais, diferenças econômicas regionais. Então a ideia é o governo investir dinheiro numa área que está lá embaixo.
Quem está ferrado? Nordeste, Norte, Centro-Oeste, é esse interior que é tudo uma desgraça. Então, por isso que a ideia do Sudeco é investir dinheiro na parte do Centro-Oeste, igual foi a Sudene Juscelino, para ver se sobe. Na prática, não tem grandes mudanças, tanto que até hoje são regiões um tanto quanto questionáveis, mas foi feita aqui. Só um parênteses que eu vou falando para vocês, gente, vocês que estão anotando aí em casa no caderno, tem um carinho especial com essas coisas aqui. Por quê? Qualquer coisa que eu falar aqui na sala que venha de alguma forma engrandecer, que seja positivo para o Exército, tem um carinho especial, porque isso sim pode cobrar na prova. Por exemplo, já vou adiantar que alguém estava falando aqui, cadê? O Luciano. Eu vou falar de milagre econômico. Do regime militar todinho, o que tem 90% de chance, se cair alguma coisa, é um milagre econômico. Porque é quando a economia vai crescer. Vamos continuar aqui, gente. A Sudeco foi feita aqui. A FUNAI, Fundação Nacional do Índio, Clécio, foi feita pelos militares, ou seja, foi criado um órgão para cuidar especificamente de terras indígenas. Parece contraditório, mas você sabia que durante o regime militar várias áreas foram demarcadas, várias reservas indígenas foram feitas aqui, no governo militar. O governo militar demarcou várias áreas. Foi no Costa e Silva que foi feita a Embratel, empresa brasileira, que cuida de aviação ligada à aeronáutica, foi feita aqui para as nossas naves. Sim, Robson, o tropicalismo, eu falo disso mais, Robson, também é no METS é que eu mais falo coisa, porque eu entro na parte de educação, Robson, educação moral e cívica, SPB, aí eu falo dessa parte aqui, apesar de que isso aqui é mais que professor de literatura, mas falo sim, Robson. Outra coisa, a Zona Franca de Manaus, queridos, foi feita agora, aqui também com Costa e Silva, Zona Franca lá do comércio, livre de alguns impostos, e um troço maravilhoso, eu falo maravilhoso aqui no nosso curso, né? Que é o sistema Mobral, não existe mais, tá? Mobral significa Movimento Brasileiro de Alfabetização. O que é o Mobral, Clécio? É alfabetização para adultos. Foi um troço fantástico. Era alfabetização específica para adulto. Coisa que você só viu no Getúlio Vargas lá atrás. No primeiro governo dele, governo provisório e governo constitucional. Estava lá, ensino primário, obrigatório e gratuito. É isso. Os militares fizeram essa parte do Mobral, que a ideia era diminuir o índice de analfabetismo no Brasil. Então, gente, repito, durante o governo militar, eu vou falar uma frase aqui uma vez só. Pau comeu, gente morreu, a gente sabe disso. Gente sumiu, mas coisas positivas aconteceram. No teu caso, para a prova, que isso aqui eu não estou dando aula de história para a vida só, estou dando para a tua prova. Você tem que dar atenção a essas coisas positivas, que é que vai cair. Tá? Não vai estar caindo lá, o governo prendeu fulano e matou. Não. Num troço que vai acontecer lá no Geisel, lá na frente. Ah, morreu o jornalista Vladimir Zog. Não. Não, gente, isso aí não vai adiantar falar aqui, tá bom? E aí, gente, Costa e Silva rapidinho, eu vou emendar com o METS, vou começar o METS aqui hoje. Clécio, tem um pequeno erro aí. Tá pouco tempo no poder. No caso do Costa e Silva, ele ficou pouco porque morreu. O Costa e Silva, ele morreu, problema do coração, ou foi derrame cerebral? Agora eu esqueci, mas foi morte morrida, de saúde, tá? Ele teve um piripaque, morreu, então saiu antes da hora. E aí gerou um pequeno probleminha, vou explicar. A ideia do governo militar é o tempo todo mostrar que isto não é uma ditadura. Como é que o governo fazia para tentar mostrar que isso não é ditadura? Todos os presidentes foram eleitos indiretamente, mas foram eleitos. Existia partido de oposição legalizado. Não podia fazer muita coisa, mas tinha partido de oposição. E outra coisa, todos os presidentes, o Castelo Branco foi assim, o Costa e Silva foi assim, todos eles tinham um vice-presidente civil. Era um civil no poder. A gente não fala porque o cara não tinha atuação nenhuma, era o presidente. Mas nesse caso aqui deu ruim. O que aconteceu? O Costa e Silva morreu
Sim, a galera tá esperando. Tá, morreu. E quando ele morreu, o que que a Constituição, mesma Constituição de 67, promulgada, que foi feita por eles, o que que ela dizia? Que quem tem que assumir é o vice. Só que o vice dele era um advogado, Pedro Aleixo, civil. Se o vice assumisse, isso significa que o governo militar acabou. Ia acabar agora, em 69. E os militares tinham receio que em 69, o chamado perigo comunista não havia passado ainda. Então eles tinham medo de devolver o governo para o civil, ainda que fosse um civil que estivesse com os militares, foi escolhido por eles para ser vice-presidente, mas ainda assim eles achavam que o Brasil não estava ainda preparado para entregar para um civil. Pausa, que eu tenho que falar um troço aqui rápido para eu pôr o Médici aqui, só o comecinho. Nunca existiu, nos 21 anos de governo militar, 21 anos, todinho, nunca existiu uma, acho que nem hoje tem isso, vocês devem ver como sargento, nunca existiu uma hegemonia de pensamento dentro do exército. Traduz, Clécio, todos os militares pensavam a mesma coisa? Não, não. Por exemplo, Clécio tinha militar, da ativa mesmo, que foi contra o governo militar? Tinha. Acabei de dar o exemplo aqui do capitão Lamarca, que abandonou o exército. Nós tivemos militares que voluntariamente saíram, desertaram do exército? Tem. Nós tivemos militares que foram expulsos do exército porque manifestou alguma contrariedade? Temos. Nunca teve unanimidade de pensamento. Então, nem hoje tem, né? Então, dentro do exército, gente, você tinha militares que não eram favoráveis a isso aqui. Só que, normalmente, a linha que seguia, que o pessoal chamava de linha dura, é a que prevaleceu lá. Gente, eu vou ter que pôr o comecinho só do Médici. Vou pagar aqui, tá? Não. Pode pagar? Não vai dar para eu dar o Médici todo hoje, mas eu vou começar ele. Só o comecinho dele. Emílio Garrastazu. Ah, eu não terminei de falar. O Costa e Silva morreu. E quem deveria assumir era o vice dele, Pedro Aleixo, um advogado. Só que se o vice dele assumisse, o governo militar acabaria. Porque ele está dando poder na mão do vice. Então, o que eles fizeram? Antecipar a eleição. Uma junta militar com 3 militares assumiu no dia seguinte, não deixaram o vice assumir, o vice não assumiu em nenhum momento, e eles fizeram a eleição ocorrer mais cedo. O Congresso estava fechado. Eles abriram o Congresso e fizeram uma eleição. E quem foi eleito? O general de exército Emílio Garrastazu Médici. Aqui, querido, alguém falou, eu não lembro, o que nós chamamos de anos de chumbo é o Costa e Silva junto com o Médici. Então vamos lá, vou fazer o início só, tá? Porque não vai dar tempo de falar tudo. Vou colocar reticência aqui, porque tem mais coisa aqui que eu tenho que falar. Acho que nem um milagre econômico que eu vou falar hoje que não vai dar tempo. Só um instantinho. Galera, vocês escreveram umas coisas aqui que eu perdi. Só tô vendo aqui Luiz Carlos Prestes, não sei do que vocês falaram aqui, gente. Depois vocês falam pra mim, tá? Mas isso aqui era um troço bacana, gente, pra um dia, quando terminar o curso, vocês passarem, a gente se encontrar para bater um papo sobre governo militar. Não sobre prova. Sem microfone, sem aula gravada, a gente bate um papo sobre o governo militar dessa época. É bom pela experiência de vocês, tá? E é bom pelo meu conhecimento. Só tirar a dúvida aqui. O Leite está perguntando se quando o Congresso fechava, se os deputados e senadores continuavam com todas as mordomias. Leite, na verdade, vou te dar uma dica. Se você procurar em documentos primários, fontes primárias aqui, em nenhum momento você vai achar qualquer documento, diário oficial, essas coisas, a expressão o Congresso foi fechado. A gente não fala isso. Quando o Congresso foi fechado, a gente fala que o Congresso entrou em recesso. E quando ele entra em recesso, Leite, os parlamentares continuam recebendo. Eles continuam recebendo. O que eles pedem são as gratificações que tem. Mas o salário deles continua recebendo. Por isso que tem até aluno meu que fala assim, pá, o troço é fechado, mas o bicho continua recebendo salário. Puta vida.
A não ser quem foi exilado ou quem teve um mandato cassado, tá? Beleza, gente? Então, o que você perguntou, Leite, é verdade. Quando o Congresso entra em recesso, que é o que chama fechado, os caras não vão pra rua, deputado, senador, fica sem salário. Não. Fica recebendo, tá? Só não tem as regalias de deputado. Uma série de vantagens que eles têm são cessadas, mas o salário normal, o vencimento deles, isso continua valendo. Gente, então vamos lá. Tá vendo essas duas coisas aqui que eu estou escrevendo no quadro e marcando de vermelho? Tô. No Médici tem outras coisas que eu vou escrever aqui embaixo, tá? Mas tá vendo essas duas coisas? Tá, é o seguinte, essas duas coisas, ufanismo e milagre econômico, eu vou falar só ufanismo hoje, elas não foram exclusivas do Médici. Isso aqui já está acontecendo desde o Costa e Silva, só que no Médici é que foi o auge. Então, os dois. Então, eu vou falar hoje só do ufanismo. Mas o milagre econômico que eu vou explicar o que vem, é uma característica exclusiva do Médici? Não! Já está rolando milagre econômico no Costa e Silva, mas aqui foi o auge, tá bom? Mas vamos falar do ufanismo, que não vai dar tempo do milagre econômico. O Médici foi escolhido do mesmo jeito que os outros. Jefferson, eleição indireta pelo Congresso. Mesmo jeitinho, Jefferson. Todos os 5 presidentes viraram presidente exatamente do mesmo jeito. O Congresso é aberto, é feita uma eleição, ele é eleito. Todos. Tá? Isso aí é a mesma coisa, tá, Jefferson? O que foi o ufanismo, Clécio? Então vamos lá. O ufanismo significa um amor à pátria, um amor exacerbado à pátria. O governo, gente, ele tentou então agora, principalmente no Médici, isso aqui eu estou falando, já acontecia no Costa e Silva, mas o Médici é o auge. O governo tentou interferir agora na questão da cultura, passar para a galera um amor ao governo, obediência ao governo. Só respondeu o Jefferson aqui que falou. Mas a lei não era, na falta do título lá, o seu respectivo vice assumir? Era, Jefferson. A lei era para o vice assumir. O Exército não cumpriu a lei nesse caso. Por isso que eu falei no caso do Costa e Silva, rolou uma baixaria, tá? O Congresso travou isso aí, o Congresso não, os militares não aceitaram e anteciparam a eleição. Mobral, Adnilson, o Mobral ele foi feito em 69, cara. Ele foi criado em 69, no finalzinho do Costa e Silva, tá? Só que ele continua existindo. Provavelmente você perguntou aqui se não foi no Médici, porque ele ficou mais conhecido no governo Médici. Mas ele foi criado, que estou falando um ano de criação, tá? No 69, quando estava o Costa e Silva ainda. Aí depois continuou o Médici todinho. O que é o ufanismo? Um amor à pátria. O Exército tentou passar para a população aquela ideia de ter um amor exacerbado pela pátria. Como isso? Aí eu vou falar rapidinho, meu pai. Lembram do populismo de Vargas? Que ele fazia desfile, festivais de música? Semelhante. O Exército fez semelhante. Como assim, Clécio? O Exército fazia desfiles constantemente na rua. Exército não, os militares de forma geral, né? Promoviam festivais de música. Tem uma dupla chamada Dom Ravel, que os militares pagaram para fazer uma música do Brasil. Vocês devem lembrar, vocês que têm uma idade próxima a minha. Eu te amo, meu Brasil, eu te amo. Meu coração é verde, amarelo, branco e azul anil. Essa música foi feita aqui, na época. Então, fazia muito disso. Entrava na educação, uma coisa que vai aparecer aqui. Eu peguei. Na escola, começou a entrar disciplinas como EMC, Educação Moral e Cívica, e a outra era OSPB, Organização Social e Política do Brasil. Eram disciplinas que ensinavam, além de questões políticas do Brasil, ensinavam sobre os símbolos nacionais, quais são os símbolos, hino nacional. Foi nessa época aqui que começa muito um troço, que não se faz mais hoje, que era hora cívica na escola, na época era lei. Toda escola pública tinha que fazer. Vocês devem ter feito quando eram mais novos. 2 vezes na semana, segunda-feira, hastear a bandeira, sexta-feira, arrear a bandeira cantando o hino nacional. Isso colocou várias frases de efeito que eles transformavam em adesivo para pregar no carro. Brasil, ame ou deixo. Aquela ideia de que amar é sinônimo de obediência. Se você não ama, então deixo, vai embora. E tentava passar a seguinte ideia: quem está saindo do Brasil no fundo é porque não ama o Brasil. Brasil, ninguém segura essa nação. Então o ufanismo, gente, é um patriotismo que o governo criou
Aí falou, a Educação Moral e Cívica, o SPB, criou para levantar no povo esse sentimento. E uma coisa que ajudou muito o governo, mas muito mesmo. Galera, vocês lembram disso aqui? Lembro de ter estudado, né? O que aconteceu em 1970? O Brasil é tricampeão de futebol. Mas daí, Clássico? Os militares usaram muito o esporte para isso. Brasil tricampeão de futebol. E alguém lá tá pensando em AI-5, rapaz, com Pelé fazendo gol, com aparecendo na faixa, na revista, Carlos Alberto Torres abraçado com Médici. Sim, isso mesmo. É exatamente isso. O Brasil, só para vocês terem ideia, em 70 ganhou a Copa. Em 72, Hermes Fittipaldi foi campeão de Fórmula 1. Em 71, se eu não me engano, uma tenista brasileira que eu esqueci o nome foi campeã também mundial. O Brasil começou a ter vários sucessos no esporte. E os militares usavam a seguinte ideia: o esporte é reflexo da sociedade. Se a gente está ganhando tudo isso, é porque aqui dentro tá bem demais. Então, gente, essa ideia de amor à pátria, de um patriotismo exacerbado, foi usado muito pelos militares e foi bem usado. Foi feito, muito bem feito. Claro que na tua prova não vai aparecer assim, na tua prova vai falar: os militares exaltavam a pátria, os militares exaltavam a nossa nação, cantando o hino nas escolas, respeito à bandeira, é esse tipo de coisa que vai cair na sua prova, óbvio. Colocando na educação disciplinas que ensinavam caráter, moral, é isso que é EMC, Educação Moral e Cívica. É isso que eles vão colocar. Pausa, eu vou ter que fazer um detalhe. Porém, quem lembra da minha aula de Vargas? Isso, ó, o Leite até falou. Vocês lembram que quando eu dei aula de Vargas, se o seu caderno tiver ok, eu pus 2 tópicos juntos, era populismo e economia. E eu falei, aí eu expliquei populismo, Hora do Brasil, aquela baixaria toda. Falei que o populismo só deu certo porque a economia estava alta. Gente, ipsilítere. É a mesma coisa aqui. Esse ufanismo, esse amor à pátria, só vai dar certo porque a economia estava boa. Você falar só Brasil ame ou deixo não te serve para nada. Agora, você falar Brasil ame ou deixo com todo mundo empregado, aí dá. Então, o que nós vamos ter que fazer? Porque eu vou ter que parar agora. Anota aí para mim que minha cabeça é ruim. O que eu tenho que começar a aula que vem? A aula que vem vai ser no METS. Eu tenho que começar falando o que foi essa desgrama chamada milagre econômico. Porque aqui, gente, eu quero gastar um pouquinho mais de tempo. Por quê? Como eu disse, governo militar, eu, Clécio, vocês não têm que acreditar em mim, eu posso estar errado, mas eu, Clécio, acho um pouco provável de cobrarem alguma coisa de governo militar na sua prova, porque é um assunto polêmico. Mas, se cobrar, uma grande chance de cair isso aqui. Porque esse foi o auge dos militares. Tá? É o que eu vou falar na aula que vem. Beleza? Então nós vamos dar uma pausa. Se escreve aí, milagre econômico, já para saber que eu tenho que começar. É aí, exatamente, Leite, a mesma técnica que Vargas fez. E, Leite, vou te falar uma coisinha, já que você está fazendo esse comentário. Para que serve a história, cara? Não é para tu olhar lá para trás e ver o que deu certo e o que não deu certo? O que deu certo, repete. O que não deu certo, você arruma. Não é para isso que a gente estuda? Aí, mesma coisa. O fanismo, então, você coloca... o governo tentou passar para a população um amor exacerbado pelo país. Através de músicas, disciplinas na escola e momentos cívicos. O fanismo é o governo tentando passar... Ô, Reginaldo, até poderia, querido, mas a pessoa aqui tem que sair, não posso ficar mais tempo, não. Tem que fechar o curso. Então, o fanismo é o governo tentando passar para a população a ideia de amor à pátria através de músicas, de esporte, disciplinas na escola, respeito à bandeira, aos símbolos nacionais. Inclusive, vocês devem saber, vocês que são militares, mas deixa eu fazer um comentário enquanto a Marilu chega. Marilu! Vocês sabiam que um tempo atrás um programa de TV saiu nas ruas dando uma grana para quem conseguisse cantar um hino inteiro. E o barato é que cada vez que a pessoa errava, o valor subia. Já estava em não sei quantos mil. Era só a pessoa cantar um hino.
E não rolava. Não rolava nunca. Vocês devem saber, né? Militar, vocês devem cantar o hino lá com um bichinho lá no... É. Marilu, vem cá, mulher. Eu lembro que fazia isso muito. Quando era oficial de dia, tinha que fazer isso. Pode vir, querido. Pessoal, obrigado. Agradecido. Semana que vem a gente continua com o Médici, tá bom? Um abraço, gente. Fique com Deus. Boa noite.